eu quero contar para você de uma maneira resumida. Eu tenho uma dificuldade muito grande de contar essas histórias, às vezes, né, que a gente vê, que a gente pesquisa, mas essa aqui vale a pena contar. Eu vou tentar resumir para vocês, meus irmãos. Que história fenomenal. A primeira foi de um sacerdote lá na cidade de Bolonha, na Itália. Esse sacerdote tem uma missão naquele hospital de criancinhas com câncer. Ele tem a missão de chegar nas famílias, falar do amor de Deus. E ele diz, é muito difícil falar para uma família que tem uma criança que está com risco de morte, falar palavras bonitas, dar explicações sobre o porquê daquilo está acontecendo. Ele disse, eu não chego tanto com explicações teológicas, eu procuro ficar junto, sofrer junto com a família, e junto com eles, eu consigo entender junto com eles e descobrir que propósito tinha com esse caso que acontece. E ele diz, muitas vezes nós encontramos grande tesouro, mesmo no meio da dor. E esse sacerdote vai contar a história da pequena Sofia, entre muitos exemplos que ele vai dar. Uma menina que primeiro foi vítima de tumor no cérebro e depois um tumor na perna. No começo, quando eu ia até o seu quarto, os pais me rejeitavam. Mas depois, porque não queriam nada com o padre, com o tempo eles entenderam juntos que Deus não tinha os abandonado, mas estava perto deles durante a provação. Foi assim que eles descobriram o rosto amoroso de Deus. Infelizmente, ele vai dizer, um médico de câncer muito famoso, olha que palavra triste que esse médico diz. O câncer é a prova da inexistência de Deus. Como acreditar na providência ou no amor divino quando você vê uma criança invadida por células malignas que a consomem dia após dia, bem debaixo dos seus olhos? Mas a mãe da pequena Sofia deu uma resposta a essa palavra, com uma simplicidade que me deixou boquiaberto. Conta o padre, não é verdade, pois foi através do tumor da minha filha que eu conheci o amor de Deus. Antes que Sofia subisse ao céu, alguns meses atrás, o padre, que é chamado Padre Santo Merilin, Padre Santo é chamado, né, o santo mesmo com essa missão, pôde batizá-la junto com o seu irmãozinho. E os pais descobriram que aquela doença tinha um sentido, tiveram uma experiência profunda com o amor de Deus, entenderam que aquele anjinho veio para converter o coração deles. Muito belo. E o padre diz assim, o pequeno milagre, né, que foi a Santa Úrsula, o grande milagre foi eles não tirarem a vida das crianças. O maior milagre é esse, quando descobrem que a criança está doente, não tirar a vida dela. E ele vai dizer, nesse hospital, assim que veem que a criança tem uma malformação fetal, eles vão logo oferecendo a proposta de tirar a vida da criancinha. Eu convenci muitas mamães e papais de não abortarem seus filhos. E muitas vezes, quando o bebê nascia, não tinha nada daquilo que foi diagnosticado. E ele vai dizer, e as famílias vinham me agradecer. É verdade que os milagres acontecem. É claro que a habilidade dos médicos é muito importante, mas acontecem muitas coisas que simplesmente não dá para explicar. E um segundo exemplo para vocês, meus irmãos, que me tocou muito, meu xarazinho, o Luigi, né, italiano, vai contar que desde o início os médicos viram que essa criança iria nascer deformada. E essa criancinha, quando saísse da sua mamãe, ela não suportaria a vida fora do útero da mamãe. E eles decidiram que iriam ter o seu filhinho. O avô da criança vai dar uma entrevista para uma revista italiana, vai dizer, eu sentia muita dor pela notícia, pelo meu filho, que era o pai da criancinha, e pela esposa dele, e pelos irmãozinhos da criança, quanto eles iriam sofrer. Mas eu fiquei impressionado como essa criança veio mudar a vida deles. O avô vai dizer, nessas semanas eu reconheci em meu filho e em sua esposa uma fé viva, que vale a pena observar.
a certeza de que a vida do seu Luigi tem sentido, um destino cumprido. Aprender com seus próprios filhos é uma coisa nobre, realmente fazê-lo é uma experiência particular de plenitude e de humildade. E depois o avô vai dizer, um novo bebê que estava com muita pressa de voltar para onde veio, quase como um visitante que tinha muita vontade de cumprimentar e de nos trazer saudações daquele que enviou como um verdadeiro anjo, mesmo que apenas pela metade de uma hora. Eles tiveram o filhinho, pegaram seu filhinho nos seus braços, beijaram, amaram, rezaram, e vai contar que foi por volta da meia-noite. As crianças estavam em casa, as outras duas crianças, e eles fizeram uma videochamada. As crianças acordaram e a mamãe pediu, cantem para ele, meus filhos, a oração do Santo Anjo da Guarda. E as crianças cantaram aquela oração. Foram um pouco menos de meia hora, mas meia hora intensa, profunda. Olha aqui que belo, a chegada e a partida. Os irmãos mais velhos de Luigi, Caterina, Stefano, Lúcia e Francesco, são 4. Estavam dormindo na casa dos avós quando ele nasceu, pouco antes da meia-noite. A videochamada de mamãe e papai os acordou para que pudessem conhecer o irmãozinho mais novo. Ele respirava com dificuldade nos braços de seus pais, estava prestes a morrer. O avô e a equipe do hospital ficaram chocados com o que aconteceu a seguir. A mãe de Luigi, Maddie, convidou a todos os irmãos de Luigi para cantarem juntos a oração do anjo da guarda. Disse o avô, foi um momento dramático para todos, mas também cheio de alegria estranha. Alguns minutos de êxtase, nos quais, além de chorar, compreendi que ninguém está isento deste amor, que sempre pede mais pela sua própria natureza. Somos feitos à imagem do amor. Exige muito, mas lhe dá beleza e intensidade que você nunca seria capaz de criar sozinho ou de inventar. Essa imagem destes irmãos que acompanharam à distância o pequeno Luigi no seu caminho para o encontro com o Senhor, confiando ao seu anjo da guarda, enche o nosso coração de lágrimas, mas são lágrimas de alegria, de certeza da ressurreição, de esperança. Os médicos ficaram impressionados, porque desde o início os pais foram tratando Luigi não como um amontoado de células, mas como uma pessoa, e uma pessoa que mudou a vida deles. O Luigi simplesmente deu uma visita, veio do céu, deu um pulo para abençoar toda aquela família e torná-la santa, e voltou de novo para o céu. Que coisa linda, meus irmãos, o poder da inocência das crianças.